Quando o visitante põe os pés em uma das cafeterias sílaba tônica, ele ou ela costuma reparar duas coisas. A primeira, que seu cabelo está penteado e um tanto pastoso. A segunda, que ele ou ela irá reparar mais do que duas coisas. A terceira observação que o visitante faz ao adentrar em uma sílaba tônica é relembrar a lenda que diz que o sol de Delirium se levanta e então, ao final do dia, se põe dentro de um pote vazio de 2 litros de sorvete para ser guardado no freezer até ser liberado novamente no dia seguinte. Qualquer pessoa em sã consciência irá rapidamente desconsiderar essa teoria maluca, porque, em um primeiro momento, não seria possível botar as mãos no sol sem o uso de luvas, e em um segundo momento, porque já é de sabedoria popular que o governo jamais permitiria que a sílaba tônica tivesse o monopólio do sol. Mas a quarta observação que o visitante percebe ao entrar em uma das cafeterias sílaba tônica é talvez a mais relevante de todas. Embora exista um grande prestígio em relação à comida servida na cafeteria, em especial a receita centenária das batatas ensanguentadas, o que realmente contamina o ambiente são as músicas reproduzidas incessantemente no fundo da mente de cada indivíduo que está com os 2 pés postos lá dentro. No fundo da mente de cada um, as notas compostas por Filomeno Artrozzi dançam em movimentos sublimes e colaboram para que a qualidade do ambiente aflore. Desse modo, é possível presenciar, por exemplo, crianças correndo e gritando, cidadãos que usam as orelhas dos livros como marca-página e até mesmo corpos sem vida. Tudo isso sem entrar em desespero. É a melhor forma de se sentir bem-vindo. A voz de Delirium. Ouvintes, nada como o ar puro de um dia de feriado. Bom, vamos aproveitar então, porque hoje é o feriado das resoluções passadas. O dia que, para lembrarmos indesejadamente das péssimas escolhas que fizemos no passado e os rumos que decidimos tomar na vida para chegar até os fatídicos dias de hoje. Como vocês devem saber, sempre há um dia na nossa vida, seja um homem ou uma mulher, em que o indivíduo se arrasta até o banheiro só para olhar no espelho e perguntar a si mesmo: o que foi que eu fiz com a minha vida? Diante dessa recorrência, criou-se o feriado das resoluções passadas. Hoje, você tem amparo legal para exercer toda e qualquer alteração nas resoluções passadas que viveu. Aproveite! Sabe, ouvintes, em momentos de falta de dinheiro, em que você não sabe por quanto tempo ainda terá trabalho, se torna inevitável se questionar: com o que eu deveria ter trabalhado? E como isso teria alterado minha vida até hoje? Certa vez, quando eu estava terminando o colégio e me preparando para ingressar na faculdade, fui com meu pai ao quadrado verde, que era chamado de parque. Aquele lugar que depois foi demolido para dar lugar à expansão da Pedra da Reflexão Constante, que vocês bem conhecem de hoje. E lembro que meu pai, ele havia comentado para eu parar e olhar as árvores. Enquanto estava ao meu lado, ele colocou a mão sobre o meu ombro e disse: Filho, nunca deixe os outros te confundirem com uma planta de escritório. Você é muito mais do que uma begônia. E haverá inúmeros momentos da sua vida profissional em que você precisará reafirmar a sua condição de ser humano. Não deixe ninguém te tratar
como um punhado de papel picado. Naquele dia, eu entendi uma importante lição e também decidi um aspecto do meu futuro. A primeira eu não lembro, mas a segunda era que eu não iria seguir com a floricultura do meu pai. Estava exausto daquelas comparações idiotas. Queria fugir daquela vida rodeada de plantas. Foi naquele dia que descobri que não seguiria os passos do meu pai e que eu nunca apreciaria A Flor da Inglaterra de George Orwell como ele apreciava. Mas o curioso, ouvinte, foi que eu levei 7 anos para entender de verdade o que ele queria dizer com o papo da begônia. Enquanto eu voltava para casa do bar, já com os meus 20 e poucos anos, vi um rosto saindo das folhagens, olhando na minha direção, com as circunferências dos olhos arregaladas. Cheguei perto, apalpei as folhagens do muro vivo e, arrancando alguns cipós e gramíneas presos à pedra, percebi o rosto de meu pai no muro que cercava o quadrado verde da cidade. Foi só então que reparei que o sonho de meu pai era se tornar um homem verde. Mais do que uma babosa, muito além de um cingônio, uma complexidade ímpar se comparada à de uma bromélia. Meu pai havia então se tornado de fato um homem verde. Alguns ramos com folhas arroxeadas brotavam dos olhos do rosto, esculpido na pedra. Ele tinha a boca aberta, sugerindo que queria dizer algo. Por muitos anos, passei por aquelas paredes esperando que as palavras de meu pai me fossem ditas. Ele, o homem verde do muro de pedra do parque, me via indo e voltando do trabalho, mas nunca teve a liberdade para me sussurrar algo. Até o dia em que o parque foi substituído pela expansão da pedra da reflexão constante. E mesmo que o muro tenha se mantido de pé, nunca mais o vi lá. E por isso, hoje, no feriado das resoluções passadas, que me pergunto, ouvinte, e se eu tivesse visto meu pai mais uma vez, o homem verde do muro do parque, estivesse lá, teria ele me dito algo? E... bom, é isso, eu acho. É o que mais me pergunto nesse dia, todos os anos. Bom, ouvinte, eu me prolonguei um tanto aqui, e é um assunto totalmente não do interesse de vocês. Portanto, vamos seguir com o programa. Vamos agora à análise da complexa, resiliente e profunda ciência do horóscopo pela nossa astróloga Sandra Lática. Áries. Marte está em Libra, mas você não tem mais carregado libras consigo, porque a Inglaterra fechou as fronteiras para o estrangeiro. Agora te resta apenas vagar distante, na linha do horizonte, sem nunca ter de fato se encontrado. Da próxima vez não leve em dinheiro, faça um cartãozinho. Touro. Não se preocupe com a Libra, pois não és um ariano, mas se és mesmo touro, evite a Espanha. Gêmeos. Zombar da astrologia te trouxe 23 anos de azar, geminiano. Agora você deve entregar sua casa ao governo. Câncer. Os problemas que você tem poderão ser resolvidos, mas os problemas incapazes de serem resolvidos continuarão existindo, a não ser que eles resolvam a si mesmos. É o que diz a posição de Plutão no espaço. Leão. Finalmente chegou a semana de colher os frutos das compensações feitas ao governo, graças aos esforços promovidos por você em não divulgar um escândalo daquelas dimensões que poderia ter derrubado líderes. Você ganhará enfim uma casa recém-adquirida pelo governo. Virgem. Não eram os astros, era o destino. Libra.
teve uma queda de 0,36% no pregão de ontem. Hoje, a Bolsa de Valores de Liliana não abre devido ao feriado. Escorpião. Muito tem sido dito sobre sua incapacidade de perdoar. Aproveite para mostrar a essas pessoas ruins o que realmente é essa tal de incapacidade de perdoar. Sagitário. Você é único, especialmente único. Único e especial. A especialmente única pessoa que é o indivíduo que você é. Você é tão único que chega a ser como uma flor que nunca foi catalogada de tão única que é. Capricórnio. Pela milésima vez não. Capricórnio não é a junção da ilha de Capri na Itália com Córnias. Aquário. Se ao menos você pudesse sair dessa redoma de água que te aprisiona. Peixes. Em um futuro longínquo, o futuro não tão longínquo assim, servirá para você como o passado serve hoje. Então faça suas anotações e suas considerações. E até as próximas previsões astrológicas de Sandra Lática. Quando Américo Saratov, de idade não revelada, acordou sozinho em casa, percebeu que era o momento de enviar uma carta para a estação e relatar seus últimos arrependimentos. Américo escreveu com profundidade, o que fez com que fosse necessário uso de escadas daquelas que duplicam e até mesmo triplicam para alcançar o primeiro andar do que ele tinha a nos dizer. Chegando lá, Russo Minnesota torceu o pé e se sentou no chão, lento como um cachorro velho buscando conforto. Disse então: "Continuem sem mim." E foi o que fizemos. Logo, chegamos a um corredor escuro com uma penugem voando pelo ar. Heitor espirrou e reclamou da alergia a aves. Os pedaços de pena triturada eram vistos graças a pequenos raios de luz que entravam por buracos imperceptíveis. Preciso admitir, ouvintes, que foi um bom descanso passar um tempo em meio à escuridão após todos esses dias, vivendo sob o domínio de um brilho maldito e incessante no céu da nossa cidade. Após vários passos adentro de um corredor, a ponto de não conseguirmos mais enxergar de onde viemos, Heitor arriscou acender um fósforo, que logo foi apagado por um pingo de alguma coisa que caiu do teto. No relâmpago provocado pela chama amarela que existiu ali por alguns segundos, vislumbramos um corpo do que devia ser uma velha. Como vocês bem sabem, velhas são fáceis de se identificar, porque são demasiadamente similares a guarda-chuvas fechados. No entanto, fomos incapazes de correr até ela, porque o texto nesse parágrafo não era mais corrido, mas sim quebrado em inúmeras linhas. Demos duros passos para tentar transpô-las e chegamos a uma sala de vento abundante. Um vento encanado que vinha de lugar nenhum. Foi então, em um piscar de olhos, que me vi diante de uma velha. Ela estendeu a palma da mão em minha direção e deixou cair o punhado de papel picado que carregava. Após os papéis caírem, uma chuva torrencial de papel picado caiu do teto, no que me vi tateando bruscamente o ar à minha frente para não bater em nada. A esse ponto a leitura já estava muito incompreensível, e a letra de Américo ia ficando cada vez mais fina e mais fina,
me obrigando a me aprofundar ainda mais nos poros da carta, até perceber que a textura da carta era enrijecida e emborrachada, e o papel era a pele de uma velha. E as cinzas, ouvinte, as cinzas do papel se misturava às cinzas orgânicas, e meu olhar não era mais capaz de diferenciá-las. Tudo era igualmente queimado e... Américo, me desculpe. Eu não poderei mais mergulhar em seu texto e em suas mensagens e... Bom, tudo que eu posso dizer é não sei. Arrume um bombeiro? Talvez seja uma boa. Quero dizer, cinzas voando por aí, Américo, vegetais e animais, não parece ser uma coisa boa, Sr. Saratov. Talvez, ouvintes, talvez é a isso que se reserva o sentido de um dia como hoje. Teríamos que queimar nossas memórias se quiséssemos superá-las. Mas ao que parece, estamos condenados a viver com elas eternamente. E alterar uma memória é como mudar o rumo do fogo. Alguma coisa o fogo irá queimar, ouvinte, e não podemos controlá-lo, independente do que seja. Que queime, então, o que foi feito para queimar, e que pelo grande pássaro, nossas atitudes não sejam irresponsáveis demais, a ponto de tornar inflamável o que antes era imutável pelo fogo. Porque no fim, ouvinte, não importa. Podemos alterar toda a narrativa que nos forma, mas ainda assim estaremos aqui, insones perante o brilho que brilha incessantemente, do ovo que segue impiedosamente em direção a delírio. A Voz de Delirium é um podcast produzido por André Monsev e Lucas Kircher. Se você gosta do projeto e quer retribuir de forma simbólica, pode nos ajudar com algum dinheirinho em bit.ly/avddpagseguro ou bit.ly/avddpaypal. Lembrando que bit.ly é bit.ly. Usamos o dinheiro arrecadado lá para complementar os custos de renovação do nosso domínio, bem como o servidor para seguirmos hospedando os episódios de graça para todo mundo. Você pode encontrar nossas trilhas sonoras, mais episódios, e-books e outros contos de Delirium em deliriumoficial.com, é o nosso site. Muito obrigado e até a próxima.